Olá, saudação, mulheres! Tudo bem com vocês? Que alegria! Primeira jornada Mulher da Bíblia com Luciana Azevedo, né? Jornada de Mulheres da Bíblia. Que lindo! Hoje eu venho com mais uma mulher. Adivinha quem é, hein? Mais uma mulher em especial aqui. Uma mulher bem famosa, muito famosa. Na boca de muitos, né? Mas olha, antes de revelar quem é essa mulher, eu preciso fazer a nossa oração, né? Que a gente inicia sempre com a oração da mulher abençoada, né? Vamos lá? Seja você, mulher, entre aquelas que guarda ternura no olhar, que empresta o ventre para a semente da vida brotar. Abençoada seja você, que tem no coração a esperança, tem nas mãos o carinho de mãe, tem na alma os raios de sol, tem nos olhos o brilho das estrelas e na voz a magia e a beleza do amor. Abençoada seja, mulher, quando entrelaça os dedos em oração, pedindo a paz que um dia virá, e quando caminha em busca de sobrevivência. E abençoado seja o seu coração puro, que jamais alimenta o ódio e a ingratidão dentro de si. Abençoada seja você, mulher. Amém. Glória a Deus, aleluia, né? Por essa oração de nós, mulheres fortes, determinadas, né? Tenho certeza. Tenho recebido muitos relatos, né, de mulheres que estão acompanhando aqui. Com a graça de Deus, somos privilegiadas, né, de ter esse canal aqui para poder estar partilhando, eu aprendendo mais com vocês que me procuram, que relatam, têm testemunhos, e assim como eu vou aprendendo mais, né, com a Bíblia, me aprofundando mais na palavra de Deus, para poder estar bem informada, para poder transmitir mais conhecimento para vocês, né? Louvado seja Deus. Grande é a sua graça sobre nós, que nos dá essa sabedoria, né? E adivinha, mulher? Hoje é quinta mulher que nós estamos falando, né? Da Bíblia. E hoje nós vamos falar de Eva. Quem foi Eva? E qual livro da Bíblia conta a sua história, né? Primeiramente, nós vamos contextualizar o texto, né? A palavra de Deus. Gênesis 2 e 3, ela vai aparecer ali pra gente. E eu vou pegar a palavra, a minha Bíblia, é a tradução da Ave Maria, né? Como eu já falei pra vocês. E aqui na palavra de Deus, em Gênesis capítulo 2, eu vou ler pra vocês, tá bom? Começa lá no capítulo 2, eu vou ler. O 2 e o 3 não é muito comprido, tá? Mas assim, vou tentar expressar um pouco da palavra de Deus para vocês profundamente aqui, né? Pra gente poder contextualizar e depois entrar com a nossa explicação aqui, tá? Vamos lá. Capítulo 2, versículo 1 de Gênesis, tá bom? Assim foram concluídos o céu, a terra e todo o seu exército. Tendo Deus terminado no 7º dia a obra que tinha feito, descansou do seu trabalho. Ele abençoou o 7º dia e o consagrou, porque nesse dia descansou de toda a obra da criação. Tal é a história da criação do céu e da terra. O paraíso. No tempo em que o Senhor Deus fez a terra e o céu, não existia ainda sobre a terra nenhum arbusto nos campos, e nenhuma erva havia ainda brotado nos campos, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, nem havia homem que a cultivasse. Mas subia da terra um vapor que regava toda a sua superfície. O Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra, e inspirou-se nas narinas o sopro da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Olha. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, do lado do Oriente, e colocou nele o homem que havia criado.
O Senhor Deus fez brotar da terra toda a sorte de árvores de aspecto agradável e de frutos bons para comer, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Um rio saía do Éden para regar o jardim, e dividia-se em seguida em 4 braços. O nome do primeiro é Fison, e é aquele que contorna toda a região de Évila, onde se encontra o ouro. O ouro dessa região é puro, encontra-se ali também o bidélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Geom, e é aquele que contorna toda a região de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, que corre ao oriente da Assíria. O quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden para cultivar o solo e o guardar. Deu-lhe este preceito: podes comer do fruto de todas as árvores do jardim, mas não comas do fruto da árvore da ciência, do bem e do mal, porque no dia em que dele comeres, morrerás indubitavelmente. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma auxiliar que lhe seja adequada. Tendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, levou ao homem para ver como ele havia de chamar. E todo o nome que o homem pôs aos animais vivos, esse é o verdadeiro nome. O homem pôs nomes a todos os animais, a todas as aves do céu e a todos os animais do campo, mas não se achava para ele uma auxiliar que lhe fosse adequada. Então, o Senhor Deus mandou o homem um profundo sono. E enquanto ele dormia, tomou-lhe uma costela e fechou com carne o seu lugar. E da costela que tinha tomado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou-a para junto do homem. Eis agora aqui, disse o homem, o osso de meus ossos e a carne de minha carne. Ela se chamará mulher, porque foi tomada do homem. Por isso, o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir à sua mulher, e já não são mais que uma só carne. O homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. No capítulo 3, a culpa original. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos proibiu comer do fruto de toda a árvore do jardim? A mulher respondeu-lhe: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Oh, não, tornou a serpente, vós não morrereis. Mas Deus bem sabe que no dia em que lhes comerdes, vossos olhos se abrirão, e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele e comeu. E o apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. Então, os seus olhos abriram-se, e vendo que estavam nus, tomaram folhas de figueira, ligaram-nas e fizeram tangas para si. E eis que ouviram barulho dos passos do Senhor Deus, que passeava no jardim, à hora da brisa da tarde. O homem e sua esposa, sua mulher, esconderam-se da face do Senhor Deus, no meio das árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou-lhe: onde estás? E ele respondeu: ouvi o barulho dos vossos passos no jardim. Tive medo, porque estou nu, e ocultei-me. Senhor Deus disse: quem te revelou que estás nu?
teria tu, porventura, comido do fruto da árvore que eu havia proibido de comer? O homem respondeu, a mulher que puseste ao meu lado e apresentou-me deste fruto, e eu comi. O Senhor Deus disse à mulher, por que fizeste isso? Por que fizeste isso? A serpente enganou-me, respondeu ela, e eu comi. Então o Senhor disse à serpente, porque fizeste isso, será maldita entre todos os animais domésticos e feras do campo. Andarás de rastos sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias de tua vida. Porém, o ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Disse também a mulher, multiplicarei o sofrimento do teu parto, darás à luz com dores, teus desejos te impelirão para o teu marido, e tu estarás sob o seu domínio. E disse em seguida ao homem, porque ouviste a voz da tua mulher e comeste do fruto da árvore que eu te havia proibido comer, maldita seja a terra por tua causa, tirarás dela com trabalhos penosos o seu sustento, todos os dias de sua vida. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e tu comerás a erva da terra. Comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra de que fostes tirado, porque és pó, e pó te hás de tornar. Adão pôs a sua mulher o nome de Eva, porque ela era mãe de todos os viventes. O Senhor Deus fez para Adão e sua mulher umas vestes de pele, e o vestiu. E o Senhor Deus disse, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Agora, pois, cuidemos que ele não estenda a sua mão e tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e vive eternamente. O Senhor Deus expulsou-o do jardim do Éden, para que ele cultivasse a terra de onde havia tirado. E expulsou-o e colocou ao oriente do jardim do Éden querubins armados de uma espada flamejante, para guardar o caminho da árvore da vida. E assim foi, né? E assim foi. Bom, dificilmente Eva é lembrada, né? Quando citamos mulheres de fé na Bíblia. De fato, Eva é a primeira mulher criada por Deus. Começou com Eva, né? Sendo exemplo de como a falta de fé pode levar às consequências desastrosas. Ela é mencionada, né? Como vimos em Gênesis, capítulo 2 e 3. Como alguém que desobedeceu a Deus e levou seu marido fazendo o mesmo, resultando na queda da humanidade e no pecado. Mas quando Deus pronunciou a maldição por causa do pecado, ele também anunciou a vida de um redentor através de uma mulher. E parece que Eva creu fielmente naquela promessa, pois quando seus filhos homens nasceram, ela enxergou nisso o favor, né? O favor do Senhor. E aí o que aconteceu? Provavelmente ela esperava que através de seus filhos, né? Aquela promessa começaria a ser cumprida. E de fato isso aconteceu porque Jesus Cristo, ele veio da linhagem do seu filho. O seu filho Sete. E assim, como nós vimos nesse contexto todo, que Deus, ele criou o mundo. E depois, dentro do jardim do Éden, ele criou Adão e Eva e eles desobedeceram a Deus. Comendo o quê? O fruto da árvore proibida. Engraçado, né? Eva foi enganada por quem? Por Satanás. Em forma de quem? De uma serpente. Sendo assim, eles foram expulsos do paraíso e tiveram graves consequências com isso, né? O homem herdou, que é chamado de natureza pecaminosa. Adão e Eva, depois, se vocês continuarem a palavra, vocês vão ler que os seus primeiros filhos, Caim e Abel, e eles tiveram Caim e Abel, e podemos ver a natureza pecaminosa que inicia mostrando na vida de Caim, que mata o seu próprio irmão Abel, por conta da inveja. E Adão e Eva tiveram outros filhos e filhas, e o tempo passou, e o ser humano se multiplicou. Se multiplicou muito na terra.
e se tornou cada vez mais perverso no meio de uma multidão maldosa. Deus encontrou depois Noé, né? Continuando nesse contexto, Deus encontra Noé, um homem justo. E com a história de Noé, não vamos relatar aqui, nós sabemos que ele fez a arca e ele salvou os seus descendentes, né, ali, os primeiros, e dali povoou a terra novamente, depois que o mundo acabou em água, né? E o resto tudo morreu. Eu creio que está chegando mais uma vez isso, né? O fim do mundo, porque tá demais, né? Nós estamos em guerra nesse momento. Enfim, a criação de Eva, no entanto, não foi uma ideia repentina ou algo que Deus não tivesse projetado. Mas ela era parte indispensável do plano de Deus, pode ter certeza disso. Mas qual que era o propósito de Eva? Qual que era o propósito assim de Deus criar Eva? Primeira mulher da Bíblia Sagrada, primeira mulher formada da costela de Adão, com propósito e missão de ser uma auxiliadora e ajudadora, né? Deus precisava que Adão tivesse uma auxiliadora. E qual que é o significado? Eu puxei aqui o significado de Eva, que foi Adão que colocou esse nome nela, né? Ele estava dizendo que ela seria a mãe da humanidade. Significa viver ou vivente em hebraico. A sua história vai se iniciar ali na Bíblia, logo após Deus ter criado o homem, a sua imagem e semelhança, e percebido que estava só e sem nenhum ser compatível com o homem para ser sua companhia. Deus, então, reconhecendo essa necessidade do quê? De que o homem, ele precisa de uma mulher. Mas, gente, como que ele fez isso? Nós vimos no contexto que Deus fez que Adão dormisse e com um profundo sono tirou uma de suas costelas e a partir dela formou a mulher, sua companheira. Quando ele acordou daquele sono cirúrgico, foi amor à primeira vista. Adão enxergou ali a mais bela criatura criada pelas mãos do Criador. O vazio foi preenchido e ali Adão recebe alguém que era os ossos dos seus ossos e carne de sua carne. E nessa criação nós vemos quão valiosa é a sabedoria de Deus. Pois ao criar Eva de uma das costelas de Adão, Deus queria o quê? Ensinar a lição que a mulher foi feita para andar ao lado do esposo. Olha essa lição que Deus nos dá, né? Ele queria uma mulher, uma auxiliadora. Porém, após um descuido de Eva, romperam o relacionamento com Deus. Gente, era para andar Deus, Adão e Eva. Assim como o casal, colocar Deus no centro. Era para ser assim, né? Mas romperam esse relacionamento com Deus, tendo que conviver agora com as consequências desastrosas. Deus expulsou o casal do jardim, que nós vimos. Adão teria que trabalhar e se sustentar com o suor do seu rosto, e Eva, por sua vez, sentiria dores ao dar à luz e seria dominada pelo seu marido. E depois de ter seus primeiros filhos, né? Mais tarde, ela teve que lidar com a pior dor, que é a dor do luto. Porque o seu filho assassinou o outro filho, né? Caim matou Abel. Suas histórias ensinam grandes lições, e lições valiosas, que eu destaquei aqui para vocês algumas. A voz de Eva proclama um aviso para que toda a humanidade trilhe o caminho da obediência. Quais são as lições que eu destaquei aqui? Lições primordiais. Primeiro, aqui, cuidado para não se aproximar daquilo que é proibido por Deus. Preste muita atenção nisso. Porque nós sabemos que o inimigo, ele só tinha uma única alternativa para fazê-la pecar contra Deus. E essa alternativa era o quê? O fruto proibido. Eva estava correndo um grande perigo. Sua queda estava para acontecer. Portanto, a forma mais segura de se manter íntegra diante de Deus, ou seja, fique o mais distante possível de tudo aquilo que poderá causar a sua queda. Porque, gente, o inimigo, ele sabe o que vai te causar uma queda. Ele tá te vendo no caminho certo ali. E ele sabe onde ele pode... Você dá uma brechinha, ele vai ver, te leva para o pecado. E aí te distancia de Deus. Segundo, não fique de conversinha com o inimigo. Eva ficou conversando ali com a serpente, né?
Quando damos ouvidos para o inimigo, seja através daquilo que ouvimos, vemos, falamos ou até pensamos, né? Abrimos uma brecha para que Satanás lance seus dardos e assim corremos um grande perigo em cair nas astutas ciladas do inimigo. Portanto, feche essas brechas e permanece sempre vigiando e orando para que não entres em tentação. O terceiro, não questione os mandamentos do Senhor. Sabemos que ele determinou apenas um para Adão e Eva. Não estava requerendo um grande sacrifício. Ele só fez um pedido para eles, né? E o impossível assim não era tão impossível de obedecer. Olha os mandamentos, ele só fez um. Não comais daquele fruto, ele falou, né? Tinham tantos outros frutos para comer, tantos outros lugares para se aproximar, mas não. Se aproximou e ao ouvir a serpente, a dúvida entrou no seu coração e aí começou a questionar o que Deus havia ordenado, né? Por que será que Deus não quer que eu coma desse fruto? Por que será que Deus... O que vai acontecer se eu for lá? A partir do momento em que começamos a questionar os mandamentos do Senhor, corremos o risco de perder nossa comunhão com Deus. Contudo, o mais importante a se fazer é ter uma vida pautada na leitura da palavra, na oração, no jejum, na vigilância. Fazendo isso, você manterá uma comunhão plena com Deus e terá prazer em obedecer os seus mandamentos. Gente, simples assim. Mas não é simples assim, né? Quando você está dando ouvidos ao inimigo, você não é simples assim. Você vai enfrentar e você vai ter consequências. O quarto, aprenda a batalhar sempre unida com seu cônjuge. Mulher, Eva lutou sozinha contra o inimigo. Vocês viram aqui na palavra, provavelmente por um instante que ela tenha se descuidado e se afastado do seu esposo Adão, juntos teria sido muito mais fácil a serpente enganar, né? Mas não teria sido fácil, porque eles estariam juntos. E ela sozinha foi mais fácil que a serpente enganou. Por isso, esforce-se para estar sempre junto, sempre unido em oração, consagração. Pois quando a tentação e os problemas surgirem, a gente está ali, não somente unidos, mas também fortalecidos na fé. Isso é muito importante, eu já tive muitas experiências dessa com meu marido, enfrentamos problemas, grandes problemas juntos e colocamos assim, nós aprendemos a falar para o problema que nós temos um grande Deus e não a Deus que temos grandes problemas, e sim aos problemas que temos um grande Deus, né? E o quinto, cuidado para não servir de tropeço para o seu cônjuge. Saiba que você foi criada e colocada ao lado do seu cônjuge por um propósito divino. Assim como Eva, foi um propósito divino. Mas ela colocou uma pedra ali, foi uma pedra de tropeço para ele, né? Porque se não existisse Eva, Adão ia pecar? Talvez não, né? Mas aí ele poderia ficar sem ela? Não, Deus viu que seria bom uma auxiliadora, né? E, gente, olha só. Esse propósito divino, jamais podem servir de pedra de tropeço na vida do outro, cotidiano ou espiritual. Nunca impeça-o de crescer e de ser uma pessoa... impedir de ser uma pessoa de sucesso. Não seja uma tentação oferecendo coisas que desagradam a Deus somente para inflamar o seu ego. E lembre-se de Eva. Levou Adão a desobedecer a Deus, dando-lhe o fruto proibido para ele provar. E Adão permitiu que Eva continuasse em seu pecado de desobediência pela sua omissão. Olha só, omitiu, né? E no sexto, toda escolha tem consequência, com certeza. Essa é a lei da vida. Toda escolha vai ter consequência se a sua escolha for boa, correta e espiritual. A consequência será de sofrimento, dor e culpa. Toda escolha tem consequência. Se sua escolha for boa, vai ser boa, né? Correta espiritualmente. Agora, o sofrimento, a dor, a culpa, se não houver arrependimento sincero, poderá sofrer as más consequências pelo resto de sua vida. A gente tem que orar para poder seguir o rumo ali, correto. Senhor, mostra-me o caminho, Senhor. Como que é a sua oração? Você tem orado para que não sofra consequências depois? Pelo resto de sua vida, hein?
Aprenda quais foram as consequências de Eva. Olha, começou pelos seus filhos ali, né? Não, começou pela maldição que Deus colocou na mulher, né? Deus amaldiçoou a mulher e o homem. E o homem agora tem que trabalhar e sustentar sua família. Ó, no 7, aprenda a assumir seus próprios erros. Na história, ninguém queria assumir a culpa. Olha a omissão ali, né? Na história, ninguém queria assumir a culpa pelo desastroso pecado. Adão jogou a culpa em quem? Em Eva. E ela jogou a culpa em quem? Na serpente. Ela não queria assumir a culpa, talvez pensando que seriam livres das consequências. Talvez elas esqueceram que Deus é um ser onipotente, onipresente, onisciente. Ou seja, Deus já conhecia e sabia os erros deles. Quando agimos dessa forma, retardamos o pecado divino. Quando agimos dessa forma, retardamos o perdão divino. A melhor coisa a fazer quando erramos ou pecamos é o quê? Assumir logo a culpa. Se arrepender e se humilhar aos pés do Senhor para alcançarmos a misericórdia e o perdão de Deus. E por último, se cair, levante-se. Sendo seres humanos, estamos sujeitos ao erro, porém se você cair ou tiver que enfrentar lutas, tristezas, lembre-se de que Eva creu na misericórdia e no perdão de Deus, vivendo o resto de sua vida alimentada de esperança. Afinal, você não pode continuar prostrada, com medo, vergonha, ou deixar os sentimentos ruins tomarem conta de sua mente, coração. Mas precisa tomar uma atitude e decidir sempre seguir em frente, sabendo que já alcançou o perdão de Deus. Concluímos que lá em 1 João 2:1, que Deus fala, não pequeis. Para os que pecai, temos um advogado justo. E justo, advogado justíssimo, e que faz justiça por nós, só existe um: Deus. Enfim, gente, a melhor forma de evitar o pecado e suas consequências é manter longe do território de quem? De Satanás. Porém, se por algum descuido você pecar, lembre-se que você tem um advogado que poderá julgar a sua causa, Mantenham-se sempre em vigilância, oração. Como que eu vou me vigiar, Luciana? Através de oração, consagração, meditação da palavra, meditar a palavra do Senhor, orar, jejuar. Fazendo isso, você estará guardando o seu coração, sua mente, dos ataques e ciladas do demônio. Eva iniciou como uma mulher no Antigo Testamento. Eva, presta atenção, olha essa analogia, gente, que legal. Eva, se a gente mudar as sílabas contrárias, vai se tornar ave. Então, no Antigo Testamento, Eva. No Novo Testamento, ave. Ave Maria, agraciada. Ave, ela é conhecida no Novo Testamento, Ave Maria. Por quê? Ela é a nova Eva. Ela é representada assim na nossa igreja. E como uma nova Eva, ela perdurou e perdura até hoje como mulher no Novo Testamento, na história da humanidade. Até hoje não existiu outra. Maria, a mulher humilde, quem se lembra? Com certeza vai se lembrar daquela que deu seu sim. E ao contrário de Eva, não desobedeceu a Deus em nenhum momento, né? Seus planos não foram frustrados, os planos de Deus, porque ela seguiu corretamente, ela foi obediente. Aquela virgem menina não olhou para trás, nem lá para o futuro. Ela disse sim para o anjo Gabriel, viveu as promessas de Deus e enfrentou tudo para atribuir a nós, ao mundo, a existência, através do plano do homem, o Criador do mundo, Deus, que deu a sua vida, Jesus que deu a vida para salvar nós. E Deus, Pai, que deu o seu único Filho, para que assim fôssemos libertos de todo o mal.
desse mundo, né? Mas hoje nós estamos falando de quem? Da Eva, do Antigo Testamento, né? E assim, a gente aprendeu hoje de que Eva realmente, ela foi uma mulher desobediente. E nós podemos ver assim, tirar como lição toda a sua história, né? E amadurecermos. Quem nunca foi como Eva na vida, desobedecer a Deus? Quem nunca pecou? Atire a primeira pedra. Não é assim que Deus fala para aqueles homens que querem apedrejar aquela mulher? Enfim, nós queremos agradecer a Deus pela mulher que somos hoje, por esse ensinamento. Senhor Jesus, muito obrigada. Pela história de Eva no mundo, para que nós possamos aprender com Eva que a desobediência nos causa grandes consequências. E assim vamos encerrando hoje, né, com esse aprendizado. E sem poder encerrar com os nossos 25... Gente, o que eu gosto de finalizar aqui? O número 25, que representa o quê? O número 25 da Anunciação. E nós temos 25 adjetivos, qualidades sobre nós. Então eu vou falando e vocês vão repetindo, né? E a gente tem que repetir isso todos os dias. Eu sou abençoada. Eu sou próspera. Eu sou redimida. Eu sou perdoada, saudável, completa, talentosa. Repete. Eu sou criativa, confiante, segura, disciplinada, focada, preparada, qualificada, motivada, valiosa, livre, determinada, equipada, empoderada, ungida, aceita, aprovada. Eu sou linda e eu sou filha amada de um Deus que é Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que criou a primeira mulher, Eva, né? E que ele veio dessa linhagem aí de Sete, filho de Eva, né? E olha só, descendência aí de filho de Eva, né? Nós sabemos que é a linhagem de Jesus. Gente, vou finalizar aqui com esse ensinamento maravilhoso. E quero fazer uma pausa aqui, uma partilha com vocês do meu livro que tá, a todo vapor. Gratidão gera milagres, de maternidade e fé. É minha missão, né? Que eu cumpro o que Deus, o propósito de Deus na minha vida, que é essa missão de orar para as mulheres que desejam engravidar, geração das graças, né? Meu ministério. Visita meu Instagram, @LucianaAzevedoOficial. Deixa seu pedido de oração aqui, curte, compartilha, todo aquele mandamento que a gente já sabe para poder dar uma força. E quem quiser fazer aquela oferta voluntária, que sentir no coração, eu vou deixar na descrição a chave Pix, tá bom? Olha, quem quiser também agendar para pregações, palestras, eu sou pedagoga, tem uma história relatando pode acompanhar aí toda a minha história. Eu falo um pouquinho do meu testemunho, né? Muito edificante também. E eu tô aqui para testemunhar as obras de Deus na minha vida, a graça. Seja muito bem-vinda você, muito bem-vindo você também, homem que acompanha, né? Temos mulheres e temos homens que também pregam e querem conhecer as histórias dessas mulheres maravilhosas, né? Que edificaram o mundo aí com suas histórias da Bíblia, né? Que nós temos exemplo de grandes mulheres de fé que destacam até hoje, né? Se dedicaram em compromisso com Deus aí. E elas vêm assim com suas histórias. São fontes de inspiração para nós, né? No Novo e também no Antigo Testamento. Olha, eu quero deixar um grande e forte abraço aqui para cada um que está fazendo com que esse canal cresça, tá? E que Deus vai abençoando a cada um de vocês poderosamente. Eu fico por aqui. Que Deus abençoe. Deus abençoe poderosamente, multiplica. E desça um bálsamo de graça sobre a sua vida. Muita fé. Pode me chamar no direct, no link da bio também, no WhatsApp, né? Que assim que eu puder, eu vou responder com todo prazer do mundo. Vou falar um pouquinho com você. Vou falar sobre a obra de Deus na minha vida, esses testemunhos que eu tenho. Que eu testemunho sobre os milagres da minha gestação, que eu era uma mulher infértil, né? E hoje eu sou mãe de 5 filhos. Com a graça de Deus, né?
Eu conto todo esse testemunho aí na história de Ana. Volta lá na história de Ana, conheça um pouco da minha história como mãe. E hoje eu estou servindo a Deus na maternidade e fé. Deus abençoe, meus amados. Muito obrigada pela audiência. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém, meus amados? Fiquem com Deus.